Olá, pessoal. Vamos ver aqui como você pode utilizar a venda de put para comprar uma ação que você tem interesse, né? Ou seja, ali é uma forma de você atrelar aqui duas operações, né? Não aumentar o seu risco. A gente vai entender aqui um pouco, então, como funciona a venda de put e como que eu posso fazer isso quando eu já quero comprar uma determinada ação. Depois a gente vai ver ali alguns prós e contras, né, dessa operação. Aí eu estou na página aqui, né, biblioteca de opções lá no opções.foconarrenda.com.br, é aberto, né, para quem quiser dar uma olhada lá em outras estratégias, tá? E a gente vai falar sobre a venda de put, mas diferente de uma venda de put mais especulativa, né, em que você não quer ter a ação, você não quer se comprometer tanto em comprar aquela ação, você vai utilizar só a margem, nessa aqui não. A gente vai trabalhar aqui a venda de put no qual você não se importa, né, em comprar essa ação, tá? E aí, para isso, o que você faz, né? Você vai comprar a ação ali em um preço-alvo, que vai ser determinado pelo strike da put, ou você vai conseguir aí gerar uma renda, né, enquanto isso não acontece, tá? E aí, algumas premissas aqui, né, de como montar. Primeiro, você vai precisar ter o dinheiro disponível, né? Essa garantia aí para comprar as ações. E como as opções ali são negociadas aqui na nossa bolsa no mínimo de 100, tirando os ETFs, né, que você consegue fazer a partir de um, então você vai ter que calcular ali que para você vender essas 100 puts, né, você vai precisar comprar o ativo e vai precisar ter esse valor, né? Tipo assim, se eu estou fazendo ali com a ação numa put do R$ 20, eu tenho que multiplicar esses R$ 20 vezes 100. Então, eu preciso ter pelo menos R$ 2.000 para fazer essa operação, né? Aqui a gente está falando da operação em que você não se importa de ter que comprar essa ação, tá? O melhor cenário, né? Muitas vezes é que você vai querer, né, que a ação fique acima do strike ali, né? Principalmente quando você está vendendo a put ali, mas está mais só querendo receber o prêmio. No caso, quando você quer comprar a ação, aí até muda um pouco, né? O pior cenário é se a ação cair muito, né? Você imaginar aí, você vendeu ali essa put, quando você vende essa put, você está ficando com uma obrigação, tá? Você vai ficar obrigado a comprar a ação naquele determinado preço. E aí o que acontece? Você vendeu a put do strike R$ 20. Se a ação lá no dia do vencimento, né, dessa opção caiu lá para R$ 18, R$ 17, o que vai acontecer? Você vai ter que comprar a ação lá, R$ 20, enquanto ali no mercado você poderia comprar 17, tá? Então tem esse risco aí que você está correndo, tá? Tem a questão aí do gerenciamento de risco, né? O retorno máximo é esse prêmio que você recebeu, a gente vai ver ali depois no exemplo, né, como fica isso. O risco máximo é a queda, né, que essa ação vai ter, igual eu falei aqui, se você vendeu lá do strike 20, a ação caiu para R$ 17, você está perdendo R$ 3, né? Aí tem alguns termos aqui, né? Break-even é o que? É o ponto de equilíbrio ali entre onde você ganha e perde dinheiro, ou seja, o strike da put menos o prêmio recebido, né? Então, nesse exemplo aí de R$ 20, se você receber um prêmio de 50 centavos, seu break-even vai ser o 19,50, né? Muitas vezes, quando se vende put, você está querendo o quê? Que o mercado fique lateral ou que tenha alta, né? Você não está querendo que o mercado caia, né? Muitas vezes você consegue fazer alguns ajustes, né? Quando a estratégia começa a sair ali do que você queria, né? Muitas vezes você consegue isso se não tiver essa queda forte, né? Se for uma queda ali mais moderada, ou o papel está ali mais perto, né? Você ainda consegue rolar esse strike para baixo, jogar, né? Adiar. Ou então você tem que ali, né, realmente aceitar, né, esse exercício, e se você não queria comprar essa ação, aí você pode ir para outro lado aqui, que é começar a fazer venda coberta, mas eu não vou ficar entrando aqui nessa ideia, né? Como eu disse aqui no início, é o quê? Essa aqui seria a estratégia, né, esquecendo algumas coisas que eu falei aqui, na qual você não se importaria de comprar o ativo, né? Então você tem o dinheiro na renda fixa e quer comprar aquele ativo naquele determinado preço,
então você vende a put, né? Então a gente meio que teria aqui, né, quando usar e quando não usar essa estratégia, né? O recomendado, como eu disse aqui no início, é você comprar ações com desconto, né, com um preço já determinado. Se você acredita ali mais que o mercado vai ficar lateral, vai subir, então você vai vender aquela put e o mercado vai subir, então você não vai precisar comprar a ação. Muitas vezes aí é mais a parte especulativa, não é nem muito o que a gente quer trabalhar aqui nesse vídeo, né? É, e um outro detalhe aqui, né, que muitas vezes é interessante também para fazer essa venda de put, é quando a volatilidade está alta, né? Porque o prêmio da opção fica maior, tá? Depois eu posso até comparar ali ações diferentes ali que a gente vê que a questão da volatilidade faz o prêmio ficar bem maior ou menor. Então, algo que você pode evitar, né? É quando está em uma tendência forte de baixa, porque você vai comprar R$ 20 e o mercado, como está em tendência de baixa ali, pode acontecer de ir ainda para os 17, para os 16, né? E talvez você não vai ficar muito confortável com isso, né? Então tem que estar de olho nisso aí, se realmente você acha que já teve uma queda interessante e realmente se aquele momento ali, se aquele preço é o que você já quer pagar aí no ativo, né? E de preferência nunca fazer isso aqui, né? Em empresas, né? Em ações ali que você não quer ser sócio, né? Porque é o grande risco quando você vende put, é você ter que comprar esse ativo. E aí, se você não quer ter esse ativo em sua carteira, pode ser um grande problema, né? Então eu vou aqui utilizar outra ferramenta que é gratuita também, né? Tem a parte paga, mas eu vou usar aqui a parte gratuita, que é o opções.net, né? Aí eu vim aqui no menu aqui, né? Já tem um cadastro aqui e vim na parte de opções e abrir aqui grade, né? Onde você consegue consultar ali os strikes, né? Consultar ali como que foi as negociações que teve em determinado ativo, tá? Aí aqui nessa grade eu peguei, escolhi Bradesco, tá? Não é recomendação, é só para a gente ver aqui. E coloquei aqui o vencimento das opções, né, do mensal aqui, que é 21 de agosto. Então aqui a gente já tem o primeiro detalhe, né? Essa operação ela vai se encerrar em 21 de agosto. Tá? Eu até posso recomprar uma opção que eu vendi antes, desde que já deu lucro ali, eu quero encerrar a operação, eu posso encerrar. Mas se realmente eu quero ver tudo que vai acontecer, eu vou ter que esperar até 21 de agosto. Aí eu filtrei aqui só pelas puts, né? A gente não vai falar sobre calls aqui. A gente aqui a gente tem o que? A gente tem os códigos, né? Dessas opções. É o código que você vai conseguir negociar lá no seu home broker. Lembrando que se você quer fazer essa operação, para comprar a ação você vai vender, né? Vai vender as opções. O ativo fechou ali por volta de 18,86, né? Na sexta-feira, dia 10/7. E aí aqui tem o strike, né? E esse strike aqui é o que? O strike é qual o preço que eu vou ter que comprar esse ativo, né? Aonde eu vou firmar meu contrato ali, que eu vou ter que comprar o ativo se der exercício. Então eu tenho strikes aqui mais longe, né? Eu posso até aumentar esse range aqui, colocar mais longe. Claro que à medida que vai ficando mais longe do preço atual, o prêmio que eu vou receber vai ser bem menor também, né? Mas diminui a chance de eu já ser exercido aí logo de cara, tá? Então só vou ter que comprar o ativo depois que ele ter uma queda aí, né? Nesse caso aqui, uma queda de 8%, tá? Então o mais importante aqui é você definir qual o preço que você vai ficar confortável em comprar o ativo. Aí uma vez definido isso, você pode vir aqui ir lá, né? Ver no seu home broker como que está sendo negociado, né? Para você ver realmente qual o prêmio que você vai conseguir receber. Aqui a gente está olhando dados de fechamento, tá? E aí a gente percebe uma coisa, né? Como o ativo na sexta teve uma forte alta, as opções aqui, o que aconteceu com elas, né? Do tipo put, elas se desvalorizaram, tá? Por outro lado, se eu vim aqui nas calls, filtrar por calls, e a gente já veio o inverso, né?
como o ativo subiu forte, as calls se valorizaram, né? A gente vê que tem aqui calls que se valorizaram 130, 131%, 158%. Isso aí é muitas vezes aquelas operações que a gente vê o pessoal falando aí, né? Ah, faça 100%, 200% com opções, é esse tipo de operação. Mas se você errar a direção, né? Aí o que acontece também? A gente vê que se você tinha comprado essa put aqui, por exemplo, achando que o ativo ia cair, você está perdendo 48%, tá? Não vamos ficar entrando nisso para não gerar muita confusão. Então vamos supor que, se Bradesco ficar aqui abaixo de 18,31 até 21 de agosto, eu aceite comprar Bradesco, né? E vamos supor que eu tenho R$ 1.831, R$ 1.900, então tem como eu vender 100 opções dessa daqui, né? Eu receberia por isso, né, por correr esse risco, vamos dizer assim, 42 centavos. Então, uma coisa que a gente percebe é o que quando você está vendendo put, você está funcionando ali como se fosse uma seguradora, né? Assim como a seguradora vende um seguro de um carro e ela cobra, né, um valor por isso, e você está fazendo a mesma coisa, né? Você está cobrindo essa ação aqui por 18,31 e está recebendo esse prêmio aí de 42 centavos. Esse prêmio vai cair aí em D mais um na sua conta, né? E aí você vai ter que segurar aí e esperar até dia 21 de agosto para ver o que acontece. Deixa eu tentar colocar aqui no módulo estratégia aqui, né? Para a gente ver como que fica. Então vamos supor que eu venda, né? Vou tirar aqui as 1.000, colocar só 100. Lá estava 42 centavos, aqui apareceu 41, mas tudo bem. Então a gente vê que aqui nós temos uma certa volatilidade, né? Interessante. Nós temos aqui algumas gregas, né? O delta, tudo mais. Não vou ficar entrando muito nesses detalhes, porque para fazer essa operação, né? Você, mais que é interessante, talvez, entender tudo ali, mas o mais importante é você saber o risco que você está correndo se você aceita, né? E aí a gente tem isso aqui, né? Um gráfico de payoff, né? Ou seja, para eu vender essas 100 opções, na verdade, o que acontece? Eu vou receber R$ 41, né? E uma vez que Bradesco fique aqui acima, né, do 18,31, se ele ir lá para 22, R$ 24, eu vou ganhar só os R$ 41, né? Então é meio que, vamos falar assim, talvez um problema, pode ser. Se você está acreditando muito que aquele papel está num momento interessante de compra, porque você está querendo fazer ali um swing trade, ou está querendo carregar aquele papel, então talvez é melhor você ir lá e comprar mercado. E se você fizer a operação aqui só de venda de put, você vai ganhar R$ 41. É o máximo que você vai ganhar aqui nessa operação. E a ação cair, né? Ficar abaixo dos 18,31, aí você compra a ação por 18,31, você recebeu esses R$ 41. E aí agora, à medida que a ação cair aqui, né? Lá depois do dia 21/8, que você tiver essas ações, você tem prejuízo, né? O que acontece? Vamos supor que a ação vem aqui para R$ 16, né? Tá próximo a 21/8, 21 de agosto. E você não queira, né, deixar essa operação ir para exercício, você não quer comprar essas ações. Então, para você não ser exercido e não comprar essas ações, na semana ali, onde estiver próximo, né, de acontecer o exercício, você tem que recomprar essa opção que você vendeu. Só que aí o que acontece? É, Só a questão dela estar aqui no R$ 16 e você tinha aquele compromisso lá do 18,31, então você já tem aqui uma região de prejuízo, né? R$ 2 vezes 100, então são R$ 200, que são minimizados porque você recebeu 41, né? Aí tá dando um resultado ali de prejuízo de R$ 180. É mais ou menos isso que vai acontecer. Você vai ter que recomprar aquela opção mais caro que você vendeu, então você vai ter prejuízo. Então, por isso que muitas vezes a gente fala para, se você quer vender a opção, é melhor que você venda, né, a put se você realmente quer comprar a ação, né?
porque se você errar essa dinâmica aí e querer recomprar essa opção, você vai ter prejuízo. Se você acredita no ativo e quer deixar ele em carteira, vai ser mais tranquilo, porque o que, que vai acontecer, né? Ah, você comprou o papel lá por 18, ele vai passar por um momento ruim aqui e talvez depois de um tempo ele vai voltar, né? Ou talvez depois aqui que ele estiver na região dos 16, você vai querer comprar mais ações, né? Então, talvez é algo interessante também, se você tem mais dinheiro ali, não colocar tudo de uma vez, né? Você tenta ali uma primeira operação, deixa uma parte ainda, para você ainda ter como fazer outras compras, né? Dentro daquele mesmo ativo, melhorar seu preço médio, né? Ou muitas vezes você está fazendo só o aporte, né? Às vezes é o dinheiro do aporte mensal, em que você vai definir o strike ali como uma região de preço onde você quer comprar o papel, né? E aí, enquanto o papel não chega naquela região de preço, por exemplo, eu só quero comprar Bradesco, né? Talvez você tenha um preço ali de teto. Só quero comprar Bradesco se ele chegar, por exemplo, no 17,81. Aí, enquanto ele não chega, o que você faz, né? Você vende essa put, recebe 22 centavos. Parece pouco, mas quando a gente joga isso na calculadora, né? Esses 22 centavos, quando a gente divide ali pelo 17,81, que é o preço que você vai ter que pagar pelo ativo, é 1,23, ou seja, você vai deixar seu dinheiro na renda fixa esperando o preço do ativo cair para o preço que você quer comprar e ainda vai ganhar mais 1,23% enquanto isso não acontece. Então é uma forma até de você remunerar seu caixa, né? Muitas vezes é um caixa ali de oportunidade, tá? Claro que, assim, né? O papel aqui de 18,86 para 17,81 não é, nossa, que grande oportunidade, né? Nem caiu tanto. Mas é uma forma de você, pelo menos, remunerar ali o capital enquanto você espera cair para um preço ali que você considera interessante, tá? E aí, como eu tinha falado, a gente vê aqui no Bradesco, né, a volatilidade ali e o prêmio aqui, né? Vamos pegar mais próximo do dinheiro, que aí para eu comparar uma coisa com a outra e não gerar tanta distorção, tá? Então, o que a gente vê aqui no 18,81, né, que é um strike que está bem mais próximo aqui, então eu tenho mais chance de ser exercido, se realmente eu já quero comprar o ativo, seria até o strike mais interessante, né, para eu vender, eu recebo um prêmio maior e 52 centavos, tá? Esses 52 centavos, dividido por 18,81, eu tenho ali que eu vou receber 2,76%. Então é um prêmio bem mais interessante. Mas é o que, né? Porque eu tenho mais chance, tenho um risco maior, entre aspas, de ser exercido, tá? Agora, se eu vou para outro ativo, pegar um aqui que eu realmente sei que ele tem uma vol maior, eu vou pegar lojas Renner e vou procurar por um strike aqui que esteja bem próximo ali da linha do dinheiro também, dos 14,62, ou seja, 14,57, para um ativo, né? Que tem uma volatilidade maior, enquanto o outro lado tinha uma volatilidade de 28, que está com uma vol de 40, o que, que a gente vai ter, né? Esse prêmio vai representar bem mais, tá? Se eu pego aqui o 0,66 centavos, é o prêmio que está saindo aqui, e divido pelo strike aqui, onde vai ser o risco ali, né, que eu vou ter que assumir, dividido por 14,57, a gente tem aqui um prêmio de 4,5%. Então, lá em Bradesco, com a vol um pouco menor, eu tinha um prêmio de 2,76 no ATM e aqui em lojas Renner de 4,5, né? Porque esse ativo é considerado que tem um risco maior, ele se movimenta mais, né? Ele acaba sendo mais brusco, né? Os movimentos dele de alta e de queda são maiores. Então se cobra um prêmio, né? Isso aqui, mais uma vez, pensando lá na questão da seguradora, na hora que você está preenchendo ali todos os dados do seu seguro, ela te faz várias perguntas, né? Para estipular
o prêmio, né? Então, de acordo com a cidade que você mora, o estado ali, o carro que você está querendo segurar, ela vai te cobrar mais ou vai te cobrar menos. Então, aqui no mercado é a mesma coisa, né? Ele faz esse ajuste aí de risco também, tá? Então, aí muitas vezes o pessoal fala assim, ah, você tem que vender a put aí, ou vender opções de papéis que tem uma vol alta e tal, mas você tem que tomar esse cuidado, né? Se você realmente quer comprar lojas Renner, né? Muita gente que gosta aí, também não vejo nada assim tão contra, né, com a empresa. Realmente é um ramo mais complicado, né, de varejo. Aparentemente é uma boa empresa, mas você tem que entender aí qual o risco que você está correndo e se você aceita correr esse risco, tá? Não adianta muitas vezes você ficar só de olho aqui nessa volatilidade, buscar esse prêmio maior e esquecer do risco, né? Porque você pode vender essa put aqui e esse papel cair lá para 10, R$ 8, né? Um movimento mais forte. Então, é bom tomar esse tipo de cuidado, tá? Então, é uma das coisas aí que tem, né? Essa venda de put. Agora, se já é um ativo que você tem em carteira, ah, não, eu vou vender essa put aqui do 14,57, porque eu já ia comprar o ativo aqui, lojas Renner, por esse preço, aí tudo bem, vai fazer sentido para você. O risco eu vou vender essa put aqui, o 14,50 de lojas Renner, porque ela está pagando um prêmio bem interessante, mas eu não quero ter esse ativo em minha carteira. E você já tem que fazer outra leitura, você vai ter que fazer ser bom ali de análise gráfica, né, para entender que realmente o ativo chegou numa região ali de fundo e agora vai subir e você não vai ser exercido, né? Então você tem que colocar isso em mente, tá? O vídeo de hoje era esse, né? Eu até recebi uma pergunta esses dias sobre isso, né? Sobre, qual é a estratégia que eu já ouvi falar em vender opções, né? E para comprar ações, já que eu já ia comprar mesmo a ação, né? Por que não fazer? A estratégia seria essa, né? De venda de put. Claro que você tem que ter em mente também muitas vezes isso, né? Aquela alta que teve ali Bradesco, né? O que acontece? Se você vendeu a put, né? O Bradesco estava lá por 18, 17,81. Você vendeu a put ali, que era o preço que você aceitava comprar Bradesco. Só que aí agora ele já andou, né? E aí você já vai ficar com aquilo. Ah, beleza, a put que eu vendi mais cara, agora tá mais barato. Eu até consigo desmontar a operação. Mas em compensação, a ação também ficou mais cara, né? E aí talvez eu perdi a oportunidade, né? Que eu queria ter comprado aquela ação naquele preço. Então muitas vezes você tem que colocar isso na balança, tá? Se você tá só querendo ali comprar a ação sem complicar muito, só vai lá e compra a ação, faz o seu negócio. Agora, não, eu tô com paciência, não tô com pressa, quero comprar, mas se depois cair mais um pouquinho, aí você pode utilizar aí a estratégia de venda de put, né? Pelo menos é o que eu acho, né? Não sou o dono da verdade, cada um utiliza as opções da forma que achar melhor, né? Pelo menos é o que eu enxergo, tá? Muitas vezes eu acabo usando até pouco a estratégia de venda de put, né? Muitas vezes eu vou comprando as ações ali aos poucos, né? Muitas vezes nem dá o lote completo, tá? Então, em alguns momentos eu faço a venda de put, tá? Principalmente quando eu tô querendo meio que fracionar, né? Eu vou ali, já fiz uma compra, mas estou querendo fazer outra compra mais abaixo. Aí muitas vezes eu já deixo uma venda de put lá, um strike de um preço mais abaixo, tá? E é a forma que eu utilizo, né? Cada pessoa tem a forma ali de utilizar que acha mais apropriado. Eu sei que tem gente que usa de uma forma mais arrojada, que é vender uma quantidade maior para receber um prêmio maior, né? Eu fiz um exemplo ali com 100, tem gente que vai fazer lá com 1.000, 2.000, né? Porque está querendo mais receber aquele prêmio ali. E assim que o papel sobe um pouco, já vai lá, desmonta a operação e encerra ali a operação, né? Então são várias formas, né, que tem para você utilizar as opções, tá? Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo.